Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Tomé e vou estar junto com vocês na aula de matemática de hoje. Na aula de hoje, vamos estudar um pouco mais sobre gráficos. Para isso, vamos ver uma situação que ocorreu na aula de matemática. A professora de matemática perguntou para os alunos: qual é a disciplina preferida de vocês? Vamos ver algumas respostas. Alguns alunos, lógico, responderam matemática, outros português, alguns história e outros geografia. Só que esses foram apenas alguns alunos. Só que a professora só teve essas respostas, essas 4 respostas. E ela decidiu contar todos os alunos e montar uma tabela, onde ela escrevia a disciplina que o aluno respondeu e a quantidade de alunos que responderam àquela disciplina. Qual foi a disciplina que venceu? Será que foi matemática, português, geografia? Vamos ver. Ela escreveu primeiro as disciplinas que obtiveram respostas: matemática, português, história e geografia. E agora ela vai colocar a quantidade relativa a cada disciplina. Matemática foram 20 alunos. Geografia, apenas 2. Português, 10 alunos. E história, 8 alunos. Opa, peraí. Então, analisando apenas essa tabela, a gente já sabe qual é a matéria preferida dessa turma. E era óbvio, né, galera? Matemática ganhou, com 20 alunos. Em segundo lugar, português com 10. Em terceiro lugar, história com 8. E em quarto lugar, geografia com 2 alunos. Tendo essa tabela em mãos, a professora, junto com seus alunos, decidiu montar um gráfico para representar essas respostas. E ela escolheu um gráfico de barras. Vamos ver aqui que é um gráfico de barras? Vamos lá. Para iniciar a montagem desse gráfico, ela colocou 2 eixos. Um vai representar as disciplinas e o outro eixo vai representar a quantidade de alunos. Primeiro passo que ela fez, ela colocou as disciplinas que obtiveram respostas dos alunos: matemática, português, história e geografia. E na quantidade de alunos, ela marcou a quantidade que representava cada disciplina: 2, 8, 10 e 20. Só como é que ela vai utilizar as barras para representar? Ela vai utilizar como se fosse aquela barra de energia que tem lá no jogo. A barra de energia é um retângulo. Ela vai montar esse retângulo até a quantidade que ela tem. Por exemplo, geografia são apenas 2 alunos. Sendo assim, ela representa um retângulo só até o 2. Já história são 8 alunos. Então essa barra, como fosse uma barra de energia, vai ser um pouquinho maior. Ela vai até o 8. Português é maior ainda, são 10. Então essa barra vai ser maior, esse retângulo vai ser mais extenso, vai até o 10. E por último, o grande campeão, matemática, olha o tamanho dessa barra, olha como ela foi comprida, 20. Assim a gente tem um gráfico de barras, com retângulos extensos na horizontal. Com esse gráfico em mãos, não mais a tabela, apenas o gráfico, a professora foi para uma outra turma. E nessa outra turma ela apresentou apenas o gráfico e fez algumas perguntas para esses alunos. Vamos ajudar esses alunos a responder? Vamos lá! Está lá o gráfico e a primeira pergunta que ela fez para os alunos: quantos alunos responderam o questionamento da professora na outra turma? Ela quer saber quantos alunos responderam. Como os alunos dessa turma agora, podem responder essa pergunta? Vamos lá. Analisando o gráfico, eles podem pegar matéria por matéria. Primeiro, os 2 alunos de geografia. Com isso, ele vai somar agora com os alunos que responderam história, que são 8. Mais os alunos que responderam português, que são 10. Mais os alunos que responderam matemática, que são 20. Agora a gente tem que somar essa quantidade. 8 mais 2, 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 20, 40. Sendo assim, temos que 40 alunos responderam a professora lá na outra turma. Ela fez outra pergunta: quantos alunos escolheram matemática ou geografia? Espera aí, então eu tenho que pegar a galera que respondeu matemática mais a galera que respondeu geografia.
Só que quantos responderam matemática? Olha o gráfico. Gráfico, barrinha de matemática, vai até o 20. Mais. Quantos responderam geografia? Agora a gente vai lá embaixo, no último. Geografia, aquela barrinha menor. Aquela barrinha menor são apenas 2. 20 mais 2, conta super difícil, 22. Então, 22 alunos preferem matemática ou geografia. Outra pergunta. Quantos alunos não escolheram história? Peraí, não escolheram história? Então, eles responderam matemática, ou responderam português, ou responderam geografia. Quantos responderam matemática ou português ou geografia? Lembra que esse ou a gente utilizou agora há pouco, a gente vai somar. A gente vai somar a galera da matemática. Olhou para a barra de matemática, foi até o 20. Português agora, olhou para a barra do português. A barra do português vai até o 10. Mais a galera de geografia, a última barra lá no final. Mais 2. 20 mais 10, 30. 30 mais 2, 32. Então, 32 alunos não escolheram história. Dá para fazer de uma maneira um pouquinho mais simples. A gente sabe o total de alunos dessa classe. A gente já fez essa conta, foi a nossa primeira pergunta. São 40 alunos. Se eu quero saber a galera que não respondeu história, o que eu posso fazer? Vamos lá ver? Eu posso fazer o total de alunos menos a galera que respondeu história. Repara que agora a gente está utilizando a operação contrária. Da primeira maneira que a gente fez, a gente foi somando. Agora a gente vai subtrair. Então, o total de alunos que a gente fez lá na primeira questão, 40, menos só a galera que respondeu história. Como é que eu vou saber? Olha para o meu gráfico. Olha lá a barrinha de história. A barrinha de história vai até o 8. 40 menos 8, 32. Opa! A mesma resposta que a gente teve antes? É, galera, a mesma resposta que a gente teve antes, só que de uma maneira mais simples. Então, 32 alunos não escolheram história. Sendo assim, galera, a gente estudou bastante o gráfico de barras. Vamos ver um outro tipo de gráfico. Eu vou apresentar para vocês. Inicialmente, vocês vão ter que identificar. Qual é o tipo de gráfico? Vai lá. Tempinho para vocês, bem rapidinho. É mole, hein? É um gráfico de barra, de coluna, de linha, de setor. Analisando esse gráfico que indica o consumo de energia de uma escola, esse é um gráfico de linha. Repara que são vários pontos ligados por uma linha, indicando o consumo de energia em março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Repara que tem uma variação a cada mês e essa linha vai seguindo essa variação. Agora que já sabemos o que é um gráfico de linha, vamos interpretar esse gráfico? Vamos buscar informações neles? Vamos lá. O consumo de energia aumentou entre julho e agosto? Como podemos responder? Vamos lá, em julho. Julho, o consumo de energia foi de 180. Olha o julho lá na linha de baixo e vai subindo para encontrar esse ponto. Em agosto. Em agosto é o cara que está do lado. O cara que está do lado é o 120. Opa, peraí. De julho foi 180, agosto 120. Não aumentou. Ocorreu um decréscimo do consumo de energia. E a gente podia identificar isso sem os números, analisando apenas a linha. Repara que a linha está caindo, a linha está descendo. Então não teve um aumento. Ocorreu uma diminuição de julho para agosto. Vamos ver outra informação? Em que mês ocorreu o menor consumo de energia? Pô, peraí. Se cada ponto indica o consumo, o menor vai ser o ponto que está mais lá embaixo. É o 80 lá de março? Não, tem um ponto um pouquinho menor, o 40. Então, o menor consumo de energia foi 40. Foi em abril. Já que a gente já viu o menor, agora a gente vê o maior. Pô, peraí, se o menor é o ponto mais lá embaixo, o maior vai ser o ponto mais alto, o ponto que vai estar lá em cima. É o 180? Não.
Tem um ponto que ainda subiu mais, que é o 240, que foi no mês de setembro. Opa, peraí. Se eu sei o menor e eu sei o maior, eu posso calcular como fosse uma variação, igual a diferença entre o maior consumo e o menor consumo de energia. O maior foi 240. Diferença é uma subtração, menos o menor. O menor foi 40. Continha fácil, tranquilinha, hein? 240 menos 40, 200. Essa é a diferença entre o maior e o menor consumo de energia. Por último, galera, vamos ver um outro tipo de gráfico. Da mesma maneira, vou botar o gráfico e vocês vão ter que me dizer qual é esse tipo. Esse gráfico aí é de barras? Pô, tá bem diferente daquele primeiro, eu acho que não é de barras. É de coluna? É de linha? Pô, linha? Cadê a linha seguindo aí? É de setor? E aí? É um gráfico de setor. Também conhecido como gráfico de pizza, com vários pedaços e pedaços de tamanhos diferentes, indicando quantidades de respostas diferentes. Por exemplo, esse gráfico é sobre a sobremesa preferida. Chocolate está sendo indicado pela a cor azul escuro. Repara que é a fatia maior. A sobremesa preferida das pessoas, de 25 pessoas numa pesquisa, é a maior. Seguindo por frutas, que está na laranja, que está um pouquinho menor, que são 20 pessoas. Já sorvete e pudim, com cores diferentes, o cinza e o amarelo, estão no mesmo tamanho, a fatia tem o mesmo tamanho, porque foi respondido pudim e sorvete pela mesma quantidade de pessoas, por 5 pessoas. Então vamos lá. Quantos alunos responderam que preferem chocolate? Já dei esse spoiler, hein? Já te dei essa resposta. Preferem chocolate são 25. Chocolate está sendo indicado pela cor azul, e a cor azul tem um 25 dentro dela. Seguindo, quantos alunos responderam que preferem pudim? Pudim amarelo. Olha o amarelo lá no gráfico. Amarelo lá no gráfico tem que número lá dentro? O 5. Então, pudim são 5 alunos. Última pergunta para a gente acabar. Quantos alunos não responderam que preferem frutas? Vamos lá no quadro resolver? Então, pessoal, vamos lá. Quantas pessoas não escolheram frutas? Quem não escolheu frutas, escolheu o quê? Chocolate, 25. Mais sorvete, 5. Mais pudim, 5. 25 mais 5, 30. 30 mais 5, 35 pessoas não escolheram frutas desse pessoal. Beleza, galera? Sendo assim, a gente termina a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, a gente estudou gráficos e tabelas, os tipos e como podemos interpretar. Agora, vocês podem resolver os exercícios do material didático de vocês. Então, galera, tchau, tchau e bons estudos!